Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ian e eu trago para vocês hoje a terceira edição do Entrevista. E hoje são 30 anos de amizade aqui. Eu tenho a honra de receber aqui o Fernando Serrano, que é CEO e sócio da Medical Harbor, que desenvolve softwares para a educação na saúde. Legal. Fernando, então em primeiro lugar quero agradecer você ter aceitado o convite. E eu quero que você conte pra gente aí sua trajetória profissional, antes da Medical Harbor, como tudo começou e até chegar na Medical Harbor. Legal, bacana. Ian, primeiramente é um prazer aqui estar contigo. Realmente são 30 anos de amizade. Estudei com o Ian da quinta e oitava série, então, era um momento que a gente era jovem, 12, 13, 14 anos. E aí os anos se passaram e a gente volta a se encontrar num momento como esse, né? E claro, né, esse momento distanciou a gente, né? Todo mundo aí daquela época, onde a gente tem nossos encontros muito pontuais e que a ideia é todo mundo começar a interagir novamente, aí a gente poder se encontrar aí após esse momento de pandemia. Então vamos lá, a história é um pouquinho diferente, um pouco interessante, né? Na verdade eu sempre tive aquela veia comercial, né? Eu diria que com 6 anos de idade eu fazia minhas primeiras vendas. Olha só. E aquela coisa interessante, né? Na verdade era um momento muito forte de venda de automóveis, o mercado de automóvel estava aquecido. E aí o meu pai comprava carros ali no final de semana, ele tinha um trabalho, ele tinha um emprego, mas para ter uma renda extra ele comprava e vendia carros. Pô, que bacana, então, legal. O que ele fazia? Na época tinha os anúncios em jornais, né? Então tinha o Jornal do Carro, tinha a Folha, o Estadão. Primeira mão, né? Lendário. Exatamente. Então ele fazia os anúncios e aí enquanto ele estava na feira do automóvel precisava ter alguém em casa para poder atender as ligações e explicar do carro. E aí o meu pai me dava uma aula ali do carro, me explicava ali um dia antes e eu ia entendendo do carro. E aí, interessante, eu acordava cedinho ali, tinha 6 aninhos, ficava assistindo ali o desenho, né, o Tom e Jerry, e de repente tocava o telefone, eu ia lá pequenininho, ia lá, atendia o telefone, a pessoa perguntava do carro e eu dava todos os detalhes do carro. E aí agendava para 1, 2 horas da tarde, que era o momento que meu pai já ia estar em casa para poder acompanhar a visita. O interessante é que eu consegui realizar diversas vendas. E ajudava a minha família com uma renda extra. Então, assim, desde aquele momento eu já gostava da área comercial, porque era comunicação em geral, né? Legal, bacana. E já tinha um sonho logo de criança, assim, eu era uma criança talvez um pouco precoce, eu gostava muito de conversar com pessoas mais velhas. Então, com os meus 6 anos de idade, eu queria sair com a melhor roupa na rua e queria conversar só com adultos. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei para uma pessoa, meu pai falou, essa pessoa fala inglês. Aí eu perguntei para a pessoa, como é que a gente fala homem de negócios, né, em inglês? Aí o cara falou, businessman. E eu falei, é isso que eu quero ser. Eu queria ser um businessman. E aí todo mundo chegava nas festas, meu pai perguntava, falava, e aí, Fernando, fala para a pessoa aqui o que você quer ser quando crescer. E eu falava que eu queria ser um businessman. Então parece que eu cresci com esse sonho, né? Mas é claro, né? Aí vem a nossa infância, aí vem aquela adolescência. E eu me lembro que com 12 anos de idade, eu já não queria mais ter aquela dependência, né, do dinheiro da mãe, do pai, aquela coisa toda. Tive uma separação, um divórcio em casa. E aí o que eu fazia? Eu fui aprender a lavar carro. Então eu começava a lavar o carro da minha mãe na porta de casa, e aí chegavam os vizinhos, passavam e falavam, posso colocar na fila? Eu falava, pode, R$10. Mandava bem então, hein? Você formava fila. Não, formava fila, gostava ficava ali 3, 4 carros na porta de casa e eu manobrava todos esses carros, então eu aprendi a dirigir com 12 anos, manobrando aqueles carros, e tinha ali o meu dinheirinho, que aí eu não pedia para minha mãe o dinheiro, eu não precisava pedir para ela tirar ali do orçamento de casa, então eu já tinha dinheiro para poder sair no shopping, gastar, comprar minhas coisas, então assim, foi bem interessante, me deu bastante aprendizagem. Então eu fiquei nessa brincadeira aí até os 14 anos. E aí com 16 anos eu entrei no colégio técnico. E aí eu também não tinha muito o que fazer porque era integral. Fui fazer um técnico em mecânica. E aí eu não tinha como fazer um bico, como virar. Então o que eu fazia? Finais de semana e feriados eu trabalhava em loja de roupa. Então consegui ali como freelancer ali, né?
um temporário nessas lojas de roupa, ou loja de surf na época. E aí eu também tinha o meu dinheirinho. Então assim, eu não precisava pedir dinheiro para minha mãe mais uma vez, né? Então ajudava ali com as minhas despesas, sem ter a dependência do dinheiro dela. Então peguei gosto pelo negócio, pelas vendas em particular. Então mesmo na loja de roupa eu me lembro que no primeiro dia eu cheguei às 3 da tarde, o pessoal tinha começado às 8 da manhã. No primeiro dia eu fui o terceiro em vendas na loja. E tinha ali 6, 8 vendedores. No segundo dia eu já fui o ponta. Eu nunca nem sabia vender roupa, não sabia nada, mas eu puxava o cliente, atraía ele e aí eu conseguia fechar essa venda. E aí chegou o final do ano, poxa, eu me lembro que no final de ano eu estourei, né? Eu trabalhava de domingo a domingo nessa loja, era férias da escola, então eu conseguia trabalhar o dia todo, de semana mesmo, então peguei ali um bico de um mês e pouco, e aí estourei no Natal, poxa, consegui comprar bastante coisa, consegui guardar um dinheiro, então foi super interessante. E aí eu me lembro que assim, aí eu fui estudar o colégio técnico também nessa época, foram três anos intensos, né, período integral. E aí na sequência, claro, quando você termina o colégio técnico, você fica naquela dúvida, né? Poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu já vou para a faculdade ou não? E eu me lembro que eu apliquei ali para a área de engenharia, eu queria fazer engenharia mecânica, queria e não queria, na verdade eu sabia que não tinha muito a ver comigo, mas eu tinha saído do técnico, era meio que o caminho, né? Partir para engenharia mecânica, saindo de um técnico em mecânica. Então diversos amigos entraram, eu acabei passando na época na FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo, mas acabei não me matriculando. De última hora eu falei, putz, eu vi que ia apertar muito ali a despesa de casa, ia precisar do apoio da minha mãe ali na época. Eu falei, não, deixa que eu vou arrumar um estágio, depois eu penso. E aí fiquei 2 anos trabalhando em estágio, em empresas, normal. Comecei no estágio numa empresa ali, no Ipiranga, inclusive, na Tancredo Neves. Legal. Fiquei 3 meses, a empresa estava falida, então entrei num negócio falido, mas que já me deu várias lições ali, né? Eu me lembro que a empresa não tinha muito... Chegou uma época que caiu muito serviço da empresa, e aí eu tinha que trocar lâmpadas, luminária, não tinha nada a ver com técnica e mecânica, né? E eu me lembro que um dia... O presidente da empresa, um dos sócios da empresa, falou para mim, Fernando, pega a VAP lá e vai lavar meu carro, né? E eu fui bravo, né? Fui lá para fora. Eu já tinha experiência, né? Não, aí eu cheguei pro meu chefe na época e falei, pô, Eduardo, cara, eu sou técnica e mecânica, pô, eu me estudei pra caramba ali, ralei, pô, e agora tem que ficar lavando o carro do chefe. E aí ele brincou comigo e falou assim, Fernando, se tem um ditado que eu posso te ensinar, cara, talvez você nunca mais na vida esqueça. É sempre tirar proveito da boa e da má situação. Por mais que seja uma má situação, entre aspas, né, de você falar, poxa, eu podia estar fazendo o que realmente eu estudei, mas estou aqui lavando o carro do chefe. Cara, entenda que você está aprendendo a usar uma VAP, que você nunca usou. Você está aqui aprendendo a lavar um carro com muito cuidado, porque é o carro do seu chefe. Se você fizer um risco, cara, esse cara vai ficar muito bravo. Então, tira proveito da boa e da má situação. Então, alguma coisa você está aprendendo aqui, você vai tirar uma lição e levar para casa. E aquilo ficou marcado. Aí eu passei a entender um pouco. E aí eu me lembro que um dia o dono da empresa, passando ali na bancada, entrou um serviço pra gente. E eu limando aquela peça. E ele virou para mim e falou, e aí, alemão? Tá difícil sair? Eu falei, não, legal. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer comer caviar um dia? Eu nem sabia o que era caviar naquela época. Eu falei, caviar? Comida de rico. Eu falei, eu quero. Cara, então você vai ter que comer muita pedra antes. Vai ter que comer muita pedra, alemão. E pegou, virou as costas e andando. E eu fiquei ali, sabe, bravo. Não entendi muito ditado. Aconteceu comigo também, de fazer outras funções no começo. E com os outros convidados, comentar as trajetórias, foi bem parecido também. Chegava sempre, tinha o chefe que pede para fazer outras coisas. E acho que pela falta de maturidade que a gente tem, né, no momento, né, não entende, fica com raiva, só que quando a gente vê depois fala, pô, me serviu lá atrás, né? Por exemplo, Exato. A responsabilidade de não riscar o carro do chefe, né? Exatamente. E um aprendizado, aprender uma coisa nova, que seja mexer com VAP, mas foi um aprendizado, né? Exatamente. Achei isso interessante. E olha que interessante, de lá a empresa falindo, eu acabei arrumando um novo estágio na ACD. Poxa, show de bola, Na ACD, hein? fui trabalhar na oficina ortopédica, fazer adequação em cadeira de rodas, adaptação em cadeira de rodas. Lá eu acabei sendo efetivado, fiquei lá até quase os 19 anos. E aí eu, naquela de
que eu faço de faculdade, o que eu não faço. Eu realmente entendi que eu não tinha tino para engenharia, não era aquilo que eu gostava. E eu gostava mesmo era de área comercial, era de comunicação. E aí eu fui fazer faculdade de comércio exterior, administração de empresas com ênfase em comércio exterior. E aí rapidamente, quando eu entendi o que ia ser necessário, o que ia precisar de inglês, o que ia precisar de espanhol, poxa, o que eu fiz? Preciso correr. Então, enquanto eu estou trabalhando na ACD, faço faculdade à noite, eu preciso de sábado fazer inglês. E aí comecei a trabalhar, comecei a me dedicar. Todo sábado, eu não saía nas sextas da noite, né? O pessoal me chamava para sair sexta-noite, às vezes por uma baladinha. E eu sempre negava, e o pessoal falava, pô, mas só você que nunca vai de sexta. Eu falava, eu não vou porque sábado eu tenho inglês. E aí não ia mesmo, sabe? Não abria mão porque eu sabia que o inglês ia me dar ali uma base para o comércio exterior, para quando eu entrasse em comércio exterior, porque os 2 primeiros anos são básicos. O que acontece? Logo no primeiro ano de faculdade, acabei perdendo minha mãe, tinha 22 anos, e aí eu precisava mesmo sair da ACD. Eu falei, poxa, agora é o momento, poxa, eu perdi minha mãe agora eu preciso mudar a minha vida. Foi bem difícil naquela época e acabei buscando um estágio na área de comércio exterior. Acabei sendo convidado por uma empresa inglesa na época, chamava Cookson Electronics, para fazer parte, para ser um estagiário de comércio exterior na área de importação. Bom, na Cookson eu fiquei praticamente 3 anos, 2 anos e pouco, quase 3 anos como estágio, mas a regra lá era não se efetiva as pessoas. Então não tinha uma prática de efetivação, mas eu tinha um salário muito bom de estágio. E como eu tinha acabado de perder minha mãe também, na sequência perdi minha avó, então eu peguei alguma certa herança ali. Não era muita coisa, mas naquela época o que eu fiz? Falei, poxa, se eu tenho um estágio que não vai me pagar tão bem, né? Apesar de que eu tinha um salário muito bom em relação aos outros estágios da sala, né? Eu já tinha um salário muito bom, elevado inclusive em relação aos outros estágios dos colegas. Mas o que eu fiz? Eu investi em carro em paralelo. Então meu pai tinha loja de carro, então eu me lembro que na época eu comprei metade de 7 carros com meu pai. Então eu virei um workaholic, porque eu trabalhava na Cookson, à noite eu ia saía da empresa, ia para academia, da academia ia para a faculdade, e de sábado eu passava o dia inteiro na loja de carro, fazendo administração da loja, investindo, vendendo carro, e de domingo eu também acordava cedinho e ficava até 1h da tarde na loja. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Mas businessman, né? Cara, acontece que passado aí 2, 3 anos de Cookson, um dia o chefe meu falou assim para mim, era meu supervisor, ele falou assim, Fernando, olha, pô, cara, você é muito comercial, eu acho que aqui não vai te dar futuro, porque aqui você é de compras internacionais, você faz muito bem a sua função, mas eu sinto que você precisa sair da gaiola, você precisa voar mais e você vai conseguir voar na área de vendas internacionais. É o quente da área de comércio exterior. Eu acho que você vai se dar muito bem. Poxa, eu comecei a sonhar com aquilo. Falei, poxa, legal, o que eu preciso, né? Eu já falava inglês, eu já estava estudando espanhol. E aí eu falei, poxa, se eu colocar uma viagem internacional no meu currículo, que na época era muito valorizado, eu acho que eu consigo alavancar minha carreira. Acho que até hoje, né? É valorizado, experiência internacional, né? E aí eu me lembro que eu recebi um convite para trabalhar numa empresa americana, no segmento de artes cênicas. Então eu vendia produtos para teatro, cinema, televisão e eu cuidava de América do Sul. Que tipo de produto? Produtos para iluminação cênica, de televisões, teatros. E eu me lembro que a primeira venda bem importante da minha carreira internacional foi os tapetes de dança do Teatro Colón. Tem um Teatro Colón na Argentina, ele é o maior teatro da América Latina. As vendas de todos os tapetes, eles estavam passando por uma reforma naquela época, em 2004 a 2006. E aí eu consegui fechar essa venda, foi uma venda governamental, foi uma licitação. E a gente ganhou, então foi uma grande venda interessante aí para minha carreira. E aí eu peguei gosto pelas vendas internacionais, falei, poxa, é isso que eu quero. Eu lembro que pela Rosco eu consegui fazer mais 3 países, eu fiz Argentina, Uruguai e Chile. Então falei, poxa, já são 7 países no meu currículo. E aí eu não parei aquela busca de buscar sempre o melhor, né? Aquela conquista de conquistar a carreira, aquela velocidade de crescimento. Apesar de que eu já tinha estava criando maturidade na empresa, mas em paralelo eu continuei seguindo ali os meus negócios com carro. Entendi. Tá? Em paralelo, né? E aí chegou um momento que aquela empresa acabou um pouco o encanto pela empresa. A relação
com o meu superior não estava muito legal, então acabou um pouco em canto, eu decidi mudar. Então eu sempre tive aquela coisa na cabeça de que o emprego ele é como um relacionamento. Não adianta você ficar com uma namorada, sabe, ou com uma esposa, ou com quem quer que seja, se a coisa não estiver legal. Tem que ter o diálogo. Sim. Teve diálogo, a coisa não melhorou. Gente, vai cada um para um lado e vai ser feliz. Para você e para a empresa, né? É melhor para todo mundo, né? E vai ser feliz. Sim. E eu cheguei no meu superior e falei, olha, era o dono da empresa, né, aqui no Brasil. Falei, olha, obrigado, legal, a nossa relação não deu certo. E beleza, tá tudo certo. E aí eu voltei, fiquei aí durante um tempo... empreendendo. O que eu fiz? Eu tinha os carros na loja, eu comecei a mexer com camarão rosa, lagosta, carne de aratu, carne de sururu. Então eu trazia da Bahia alguns frutos do mar, um voo semanal, uma carga semanal, e eu comecei a negociar com restaurantes em São Paulo, restaurantes italiano, espanhol. E aí em paralelo eu também montei uma loja de roupa em São Bernardo, chamava Bazar do Jeans. Então eu fiquei com 3 negócios tocando ao mesmo tempo. Só que eu não tinha certa maturidade, né, para negócio, né? Então eu estava naquela fase de que você acha que você sabe de tudo e na verdade você não sabe de nada. Então assim, faltou muita coisa. Faltou planejamento, faltou calcular os riscos, faltou um monte de coisa. Resumo da ópera. Peguei uma época de reeleição, peguei uma época onde tinha um problema que o PCC estava... atacando. Em 2006 que foi. Quebrei nos 3 negócios, os restaurantes não pagavam, a loja recebi vários cheques sem fundo, gente com cheque falsificado, não calculei direito, não fiz cálculo de margem correto, da forma correta, eu calculei tudo, vi que eu tinha calculado errado, e aí aqui os gastos com maquininha, tudo aquilo, antecipação de crédito, quebrei mesmo. E aí eu falei, putz, o que eu faço agora, né? E aí naquele mesmo momento, a loja de carro também estava indo muito mal. E tinha o meu pai ali dentro, né? E eu falei, poxa, meu pai e meu irmão ali entrando também no negócio junto. Eu falei, putz, e agora o que eu faço? Eu resolvo minha vida ou ajudo meu pai? E aí eu decidi abrir mão da minha carreira por um tempo, por, 6 meses, para ajudar a desenvolver algo na loja, para que a loja pudesse voltar a crescer. E aí eu deixasse todo mundo bem. E aí eu falei, poxa, pai, é o seguinte, para o meu pai e para o meu irmão, vamos ajustar as coisas da loja, vamos ajustar a parte administrativa. Conseguimos encontrar um novo negócio para a loja, que era focado em vendas de caminhão, financiamento de caminhão. E aí encontramos o nicho correto, porque era algo que era muito, muito mais lucrativo do que carro. Esse negócio de caminhão, poxa, cada financiamento que entrava era como se financiasse 10 carros, porque o caminhão é muito mais caro. Sim. Então aquilo trouxe uma rentabilidade para o negócio. E é bom que a loja recebe quase que imediato e a financeira que arca depois com a cobrança para o cliente, né? Então... Exatamente. Então quando eu vi que levantou, ajustou a coisa e meu pai começou a ficar mais tranquilo, me lembro que na época eu fiz um curso inesquecível, né? Eu fiz um curso chamado Empretec, que é um curso do Sebrae, extremamente, maravilhoso, um curso de empreendedorismo. E aí eu falei, pai, olha, eu vou sair da loja, mas antes você também tem que fazer o Empretec. Quando você fizer, você vai estar preparado para a gente ter uma visão igual. E aí a gente organiza as coisas e eu posso ir embora, voltar para o mercado. Toca sozinho lá, né? Continua, né? E aí meu pai foi e fez o Empretec. E aí quando ele voltou animado. Legal. As coisas começaram a dar certo. E aí eu falei, bom, agora é o momento de eu voltar para a carreira. E aí coloquei o currículo no mercado. E aí fui chamado por uma empresa que na época era um líder na fabricação de equipamentos de posto de combustível no Brasil, chamada Zepini. E aí eu me lembro que na entrevista houve um encantamento ali, né, entre a minha pessoa e com o meu futuro chefe, que era quem me entrevistou, era um gerente de vendas global. E aí eu entrei para cuidar de uma divisão chamada Overseas. Então era tudo menos Américas. Então eu entrei para cuidar de vendas internacionais de Ásia, África e Europa. E aí eu falei, poxa, um belo desafio. Eu tinha aí já 7 currículos, 7 países no currículo, que ali já tinha enriquecido o meu currículo, eu já falava inglês e espanhol fluente. Falei, poxa, é o momento certo de eu navegar aí nesse mercado e conseguir aí, né, crescer. Olha, quando eu entrei da minha entrada até a saída foram mais ou menos uns 4 anos. Poxa, eu dobrei o meu salário. Por essa empresa eu passei por mais de 20 países.
Nessa empresa eu fiz resultados extraordinários, então dobrar, triplicar, quintuplicar. Coloquei empresa em mais de 70 países, isso junto com o time, claro, né? Mas eu abri todo o mercado, Ásia, África e Europa. Todo o mercado overseas a gente conseguiu abrir para a empresa. Então ali eu consegui ter a minha maior marca ali naquele momento, né? Eu tinha 27 anos, mais ou menos. Novo, né? Para ter conquistado... Fiquei dos 27 aos 30 lá. E, poxa, me deu muita base, muita base. Então, quando eu saí da Zepini, poxa, eu já tinha 27 países no currículo. Já falava inglês, falava espanhol, já tinha muitos cases, né? Na época eu lembro que a gente conseguiu um contrato global com a Shell de um produto na empresa que até hoje eles estão vendendo assim absurdamente, com alta margem, para vários países que eles abriram por conta desse contrato com a Shell Global. Toda viagem que eu fazia para a Ásia, eu visitava a Shell e ia lá apresentar o produto. E aí eles tinham um tal do GDS, que era o Global Designer Standard. E aí a gente tinha que homologar o produto para ele entrar na lista do GDS, porque aí toda a companhia no mundo ela teria que comprar os produtos daquela lista. Então assim, foi um trabalho muito intenso, foi suado, foi difícil. E eu me lembro que eu tinha um chefe muito duro, muito pesado. E aí eu me lembro que na minha entrevista ele perguntou para mim, o que você quer ser da sua vida, né? E eu falei, eu quero ser nível CEO, nível presidente de empresas. E ele falou, eu vou me lembrar disso. E eu me lembro que na primeira semana de trabalho ele me pediu um relatório de vendas ou de planejamento, alguma coisa de viagem. E aí eu apresentei para ele, ele catou os papéis assim e jogou na mesa. E aí eu fiquei assustado, né? E aí ele falou assim para mim, seu Fernando, eu aceito de qualquer um aqui dentro isso. Do senhor, não. Do senhor eu quero excelência. Você não falou que quer ser presidente, que CEO, nível alto da empresa? Cara, então, para você eu espero o mínimo. O que eu espero de você é excelência. Então, assim, foi um cara muito duro. O chefe mais duro que eu tive na minha vida. Eu acho que são os que mais, a gente cresce mais, né? Ele me desafiava todos os dias, a todo momento, né? Então, para mim, era um desafio muito forte. Eu falava, gente, eu preciso conquistar esse cara, eu preciso conquistar a empresa. Então, no momento que eu comecei a trazer negócios, assim, foi uma perseguição durante um ano ali, até eu me adequar, até ele moldar chegar ali. No nível mesmo. Então, eu só viajava pra caramba, cada viagem era 20 dias fora, 5 países de uma vez. E assim, me arrebentava porque assim, era difícil. E eu tinha um produto que não era reconhecido mundialmente. E aí eu me lembro que ele falava assim pra mim, você vai pra guerra, você tá indo com uma faca de rocambole, né? Mas você tem que voltar pelo menos com 3 cabeças debaixo do braço. Você pode voltar todo estourado da guerra, cara, mas você tem que voltar com alguma debaixo do braço. E aí a minha meta qual que era sempre? Eu vou viajar, eu tenho que voltar com um pedido. E eu sempre voltava com notícias boas. Fechei com um distribuidor em tal país. Eu me lembro que na primeira viagem foi África do Sul, Índia e Singapura, numa paulada só. Eu me lembro que o Singapura, eu consegui unir ali uma reunião, onde naquela reunião em Singapura vieram pessoas da Filipinas, Indonésia, Malásia e o cara de própria Singapura mesmo. Eu já fechei e voltei com 4 contratos assinados em mãos, com 4 distribuidores. Entende? Então assim, foi muito legal. E voltei com várias reuniões, prospecções muito avançadas. E além da conquista profissional, é legal conhecer as culturas, né? Caramba, assim, o ganho pessoal em conhecer esses países, culturas... Nossa, deve ser enriquecedor demais, demais. Eu era tão workaholic, eu era tão empolgado, tão viciado no trabalho, de conquistar, de crescer, de tudo isso, que eu pouco aproveitava naquele momento. Ficava só pensando realmente nos... Eu participei de alguns fóruns a nível global, onde tinha as companhias de petróleo, você ia de mesa em mesa, e eu me lembro que era no jantar, eu não largava, eu estava com a minha malinha ali, caminhando, e aí no jantar eu estava ali tirando peça da mala e apresentando para as pessoas, e os caras falavam, cara, quem que é esse maluco aí, né? Destaquei, o pessoal falava, mesmo, cara, esse cara só pensa em trabalho. Então eu terminava o jantar, eu já tinha mais 2 reuniões, então tinha gente me esperando no lobby, então assim, todo momento era isso. Workaholic total mesmo. Total. Perdi alguns relacionamentos, me custaram alguns relacionamentos, tá? Ser workaholic. Então, cada escolher uma renúncia, é o velho ditado, né? Não aconselho a ninguém. Acho que dá para fazer com foco e tendo qualidade de vida, dá para chegar nos resultados também. Aí o que é interessante, né? Eu fiquei na Zepini, chegou um momento que eu falei, poxa, eu posso brilhar mais no mercado. Eu posso galgar uma posição maior. Chegou um momento que eu queria salário e não mais carreira, né? Eu queria salário. E aí o que acontece?
Eu recebi um convite. Obrigado. Eu recebi um convite para mudar de segmento. Então, olha que interessante, né? Eu entrei em artes cênicas. Não, eu comecei com importação, produtos químicos, fui para artes cênicas. De artes cênicas, fui para posto de combustível. E aí recebi um convite para ir para neurocirurgia. Nossa. Equipamentos para neurocirurgia, ser coordenador na Zepini. Porém, eu não viajava para América Latina. Eu tinha pessoas viajando ali, como respondendo para mim, viajando na América Latina. Eu coordenava a área internacional. Entendi. Eu saí de lá, entrei como executivo de vendas internacionais e saí como coordenador. E aí eu fui convidado aí para Micromar, da área de neurocirurgia, e já fui como gerente de vendas internacionais. E ali, ali a coisa foi totalmente diferente, eu tinha uma autonomia muito boa. E, poxa, a Micromar a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, eu tinha um time muito bom, eu tive um presidente que era o dono da empresa que, maravilhoso. A gente viajava muito junto, inclusive ele apreciava fotos. Então, ele tinha uma câmera profissional, mas ele era um fotógrafo amador. Então, qual que era a diferença? Nas viagens, ele falava, Fernando, será que a sua noiva se importa se a gente ficar mais 2, 3 dias, um dia mais em cada viagem, em cada lugar? Eu falava, não, vamos lá, Antônio. Então, o que acontecia? Ele me apresentou um mundo diferente, né, dos negócios. Quebrou aquela coisa workaholic, né? Quebrou aquela coisa e a gente passou a apreciar também as viagens. Bacana. E não só viajar e pensar em negócio, mas também pensar em cultura, conhecer o lugar, dedicar. Então, aí eu tive um acervo de fotos maravilhoso, né? Então, por ali eu passei por mais uns 15 países. Eu sei que do tempo de Micromar ali, na Micromar eu fiquei mais uns 3 anos e pouco. Eu sei que eu já estava beirando os 40 países ali, na carreira internacional, né? E na Micromar também os resultados foram fantásticos. A gente cresceu todos os anos, mas absurdamente, dobrando resultados. E aí, em algum momento, eu decidi mudar de novo. Sabe quando você estava naquela coisa de testar a carreira? Eu falei, trabalhei um pouco com consultoria durante um tempo, dando consultoria para empresas que queriam ir para o exterior. Mas acabei recebendo um convite de volta para voltar para o segmento de posto de combustível, mas para cuidar de Brasil. E como eu estava próximo do meu casamento, eu falei, para mim vai ser algo legal, porque eu já não aguentava mais viajar internacionalmente, eu sabia que aquilo podia impactar o meu casamento em algum momento, porque eu viajava bastante. E eu acabei aceitando essa proposta e comecei a trabalhar viajando a nível Brasil. E aí eu fui cuidar de uma operação, de uma divisão dentro dessa empresa chamada OPW, uma empresa americana. Está entre as 500 maiores do mundo, então é uma empresa listada na Nasdaq, lá de Nova York, empresa super potente. E aí eu fui concorrer com a Zepini que eu tinha trabalhado lá atrás. Então assim, foi uma experiência fantástica. Por lá eu fiquei praticamente 6 anos na OPW. Aprendi bastante, acabei conhecendo mais alguns países, porque tive que fazer treinamento fora. Então ali foram 2 países na Europa. E fiquei 6 anos, consegui desenvolver um trabalho interessante no Brasil, mas chegou um momento que a marca ficou cara no Brasil. Vem a parte de dolarização, o dólar aumentando bastante, a empresa dependia de muita coisa importada, o custo fabril estava muito pesado, e aí chegou um momento que a nossa conta não fechava e a gente decide, junto com o time dos Estados Unidos, fechar a operação no Brasil. Esse dia foi o dia 10 de janeiro de 2020. Foi ano passado. Isso balançou bastante, né? Porque eu falei, aquele sonho que você vinha plantando, regando e estava colhendo já os frutos e de repente a empresa vê que a operação não é interessante para o mercado brasileiro. Até porque a gente começou a assustar o mercado e o concorrente baixou o preço, despencou o preço. E o americano, ele olha sempre a última linha. Um colega meu, muito forte, que eu ajudei muito em negócio, ajudei ele a fundar uma startup lá atrás. E aí ele vira para mim e fala, cara, essa é a melhor notícia que você podia me dar. Isso no Uber, lá no Rio de Janeiro. Deu do Uber, falando com ele falou, cara, segunda-feira eu tô na sua casa. O nome dele é Bruno. E aí, segunda-feira, tava o Bruno e o Gustavo, 2 sócios na minha casa, isso no dia 13 de janeiro de 2020. E aí eles me fizeram uma proposta para entrar como sócio nessa startup chamada Medical Harbor. E aí na hora, olhando assim a situação da empresa, olhando o produto, meus olhos brilharam, eu senti ali que foi amor à primeira vista, né? Eu senti que ali eu ia ter ali realmente o meu futuro. Eu senti que ali eu tinha tudo, eu podia juntar toda a minha experiência que eu tive na minha carreira,
a nível global para levar a Medical Harbor para o mundo, para fazer a Medical Harbor crescer. E eu aceitei esse convite. E eu me lembro que a gente olhou a situação do caixa da empresa, estava delicada, uma startup, meus sócios tirando ali o mínimo para sobrevivência. Eu falei, olha, pessoal, eu abro mão de retirada, eu não preciso retirar nada até a empresa alavancar nas vendas. E aí foram ali um ano praticamente só trabalhando, veio pandemia em cima. Poxa, foi um ano extremamente difícil, entre trancos e barrancos, eu diria. Acho que foi para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo, literalmente, né? Foi global. Sim, eu entendi que o nosso produto ele não estava escalável naquele momento. Então, assim, se tivesse escalável, a gente teria estourado no meio da pandemia. E aí a gente entendeu que para a gente escalar esse produto ia precisar de investimento muito forte. E aí a gente chegou numa conclusão que teria que montar um pitch deck de negociação e a gente ia atrás de investimentos. E a gente começou a ir atrás de investimentos no mercado. E aí o caixa da empresa foi apertando. E a preocupação também, a cobrança muito forte. E eu que era o comercial da empresa, eu tinha a direção comercial, eu era o head de operação comercial naquele momento ainda. E aí a gente falou, poxa, e agora, né? Como é que a gente faz? E aí eu comecei a avançar. Eu lembro que eu mandei o nosso pitch para mais de 300 pessoas no mundo todo, investidores. E aí chegou um momento que esses investidores começaram a retornar para a gente. Nós fizemos mais de 50 pitches, apresentando a empresa, e todo mundo brilhava os olhos. Mas muitos diziam, olha, a gente quer muito, mas não é nesse momento. A gente só entra em série A, a gente não entra em série seed ou em série pré-seed. E eu falei, poxa vida, o que a gente pode fazer, né? E aí eu me lembro que a gente conseguiu avançar com algumas empresas e a gente assinou um contrato de um NDA de confidencialidade com 5 grandes investidores. E a gente sempre falava, poxa, tem um aí que é muito agressivo, né? Que era um grupo educacional. Poxa, não seria nada mal se a gente avançasse com eles. Poxa, a coisa foi andando até que chega em novembro. Essa empresa, esse grupo educacional vira para a gente e fala, eu quero uma exclusividade para negociação. Aí a gente parou todas as outras negociações e começamos entrando numa due diligence, que é uma auditoria. Passamos praticamente quase 90 dias nessa aflição, nessa ansiedade, né? De precisar que a coisa acontecesse, até que veio o momento da aquisição da Medical Harbor. Então a gente recebeu uma proposta para ser adquirido 100%. Então eles adquiriram 100% do nosso grupo, incorporou todo o time dentro. A gente segue como sócio, né? Eu sigo como CEO da empresa e diretor estatutário, com mais 2 sócios, que é o Bruno, que ele é CMO, que é a parte que faz toda a parte de marketing da empresa, e o Gustavo, que cuida de toda a parte de tecnologia da empresa, que é o CTO da empresa. Se quiser até deixar um abraço, eles vão assistir, né? Nossa entrevista. Bruno, Gustavo. Bruno e Gustavo, eu vou te falar que esses caras são nota 1000. Esses caras são muito bons. Bacana. Eu me lembro que não era um compromisso comigo, né? Só comigo, né? Eu tinha muito interesse em que a empresa estourasse, que a empresa fosse bem. Sim. Mas eu sempre pensava nos meus sócios. Eu sabia o quanto eles tinham passado e se dedicado ao projeto. E o projeto tinha que dar certo. Eles mereciam que o projeto desse certo. Então eu costumo falar que eu só cheguei para dar um empurrãozinho. Mas olha que interessante, a gente teve um ano de 2020 maravilhoso. Foi tão bom que a gente está recebendo semana que vem uma premiação como a startup que mais evoluiu dentro de uma incubadora onde a gente está incubado. A gente está incubado no Celta, em Santa Catarina, que é um dos maiores centros de tecnologia do país, de onde saíram empresas como Intelbras, a VEG, a própria a RD Station. Então, empresas top. Foi a empresa que mais se destacou em crescimento, em evolução do negócio em si. Isso para a gente é muito gratificante, porque a gente vê que a gente realmente plantou, regou e começa a colher. Parabéns para você e para os seus sócios também. Para o time, não só para os sócios. Aliás, a empresa como um todo, né? Olha, o nosso time, a gente sempre teve um time brilhante. Eu sempre falava para os meus sócios nas reuniões ali, naquele momento de dificuldade, eu falava, gente, eu nunca trabalhei numa empresa onde tivesse tanto talento por metro quadrado, né? Então assim, time muito bom, o Dream Team a gente criou ali. Legal. E a gente estava em 8 pessoas. Poxa, de lá para cá, esse ano de 2021, a gente conseguiu quintuplicar os resultados da empresa. Então assim, a gente está indo muito bem. A gente foi adquirido pela AF Educacional, que é o maior grupo de educação médica do Brasil, talvez até da América Latina.
Eles possuem 28 campos no Brasil, de faculdades, e vem fazendo aquisições. Hoje são 7 empresas de tecnologia. Então a gente faz parte hoje de um ecossistema de tecnologia e a Medical Harbor é uma das 7 empresas. Então assim, os caras são muito fortes, muito agressivos, extremamente profissionais, tem muita gente boa. Então para a gente essa integração está sendo um marco na nossa história, né? A gente realmente alcançou o êxito ali da nossa carreira, né? E a gente agora, claro, tem aí um compromisso de entrega de metas, entrega de projetos com a própria AF, e a gente faz parte desse time hoje, atuando os 3 como diretores estatutários. Então, assim, interessante que você olha assim, tudo que você plantou, a gente está colhendo agora, né? A gente começou a abrir mercado internacional, hoje a gente já está em 20 países, com distribuição em 20 países. Nosso foco é chegar em 50 países até 2024. Então, assim, o nosso produto já foi criado desde o princípio. O pessoal sempre teve uma visão muito global. Então, o produto sempre foi em inglês, português e espanhol. A gente tem agora em latim também. Então, assim, extremamente interessante para a área da saúde em geral. Então, não somente medicina, mas toda a área da saúde humana e animal a gente consegue atender porque o software ele é modular e ele realmente é para ajudar esses professores, estudantes a poder trabalhar, a entender, a aprender de uma forma lúdica, de uma forma interativa e com tecnologia. E aprender a anatomia humana e a anatomia animal. É software voltado para anatomia, é isso? Isso. Então, assim, para você entender melhor, a nossa parte de veterinária ela tem 8 animais. Então, você tem um atlas anatômico dos animais, onde você vai navegando muito interessante. Dissecando ali, você vai navegando por estrutura, por região, por órgão. Então, assim, bem interessante. O atlas também, a gente tem um cadáver de verdade dentro do software. Então, assim, muito interessante. E agora a gente está transformando toda essa plataforma aí pós-aquisição e a gente já no começo do ano entrega um novo produto extremamente espetacular que vai estourar no mundo todo, isso com toda certeza, nas lojas aí, na Windows Store, na Microsoft Store, na iOS Store, na Google Play. Nós vamos colocar em todas as lojas porque a ideia é atender não só o mercado B2B, que são as instituições, universidades, colégios técnicos, mas também atender o mercado do B2C, que é o público final, que é o próprio estudante direto, o próprio médico, o próprio profissional aí da área da saúde. Nossa, muito interessante, hein? Então, o médico, mas por enquanto, para o consumidor final ainda não está disponível, é isso? Ele já está, mas ele é uma versão instalada hoje. Então, o que a gente vai lançar agora é uma versão web e uma versão em app, onde você vai poder, pelo celular, estudar, fazer essa aplicação. Assim, tem um roadmap de projetos muito grande, interessante. A ideia agora é melhorar sempre a plataforma, deixar com que ela seja cada vez mais interessante para o consumidor em geral. Assim, você vê que é interessante, né? Eu sempre falo plantar, regar e colher. Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas como é que a pessoa chegou nessa posição? Como é que a pessoa conquistou, né? Então, tudo existe uma trajetória, né? Então, existem os trancos e barrancos. Normalmente, as pessoas nunca vêem nesses tombos. Eu me lembro que quando eu comentei das minhas falências ali dos negócios, poxa, eu fiquei 2 anos pagando dívidas da empresa. 2 anos pagando dívida, quitando todo mundo, pagando tudo certinho, não respirava. Mas faz parte aí, e é o que a gente tem hoje aí, um pouco mais de maturidade que a gente conquista nesses momentos. É isso que eu até ia te perguntar, alguns perrengues, ou na Medical Harbor, claro que toda empresa, todo empreendimento tem suas dificuldades também, né? Todo esse caminho tem esses percalços. Algum perrengue que marcou, que você acha interessante contar pra gente? Cara, o maior perrengue que você pode ter numa empresa é você olhar o caixa e você falar como é que eu pago meus funcionários. Nossa, mas aí eu acho que o perrengue de qualquer empreendedor mesmo, né? É o que tira o sono. Sim. Porque você fala assim, olha, eu tudo bem, eu vivo sem salário, eu dou um jeito, eu aperto em casa, mas como é que você explica? Famílias dependendo de você, né? Como é que você explica isso para o funcionário que tem filhos na escola, que tem que levar o pão, o leite para a criança? Então, assim, a gente passou por alguns e tivemos que fazer captação no mercado, tivemos que ir atrás de banco, tivemos que dar um jeito, né, para poder conseguir aí não faltar com os nossos funcionários. Mas não demitimos ninguém, tá? Legal, veio a pandemia, a gente saiu de 8 pessoas, hoje nós estamos com 24 no time e a ideia é ir para 40 já no começo do ano que vem. Mas a gente faz parte hoje de um grupo que tem 8 mil funcionários. Então, assim, a empresa tomou volume e conseguimos. Eu digo que a gente alcançou tudo que a gente sonhava, tudo que meus sócios sonhavam, os funcionários, os profissionais sonharam nos últimos 5, 6 anos de empresa, desde a sua fundação em 2015. Legal. Até eu quero
reiterar e falar parabéns para toda a equipe, né? Acabei falando vocês, seus sócios, mas é todo o time da Medical Harbor como um todo, tá bom, pessoal? Parabéns a todos vocês aí. Pô, bacana. Eu só tenho a agradecer, né? Pudesse falar aqui algumas palavras que diria que marcaram a minha carreira, que me fizeram chegar a conquistar dessa forma, eu diria que determinação, diria que muita resiliência, a empatia, a inteligência emocional ao extremo, cara, trabalho em time, o teamwork, né? Então, assim, são várias palavras que a gente vê hoje em qualquer curso que você vai fazer de empreendedorismo, curso de motivação, curso de vendas. São algumas palavras que realmente elas marcam na nossa carreira e realmente é aquilo, cara. É focar nessas palavras e traçar o plano e chegar. Então, é traçar o plano, monitorar de perto, cara, e ajustar o caminho. E ajustando a rota o tempo todo. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. É assim que funciona. E a tradição do Imprevista, você tem alguma história engraçada na sua trajetória? Pode ser na Medical Harbor, como pode ser alguma história anterior, mas algo inusitado, engraçado, alguma coisa que marcou por esse lado do humor, que você tirou uma brincadeira, por exemplo. Por exemplo, na edição passada, o Thiago falou que era para lavar, inclusive coincidência, lavar o carro do chefe, só que no caso o gerente quis mostrar serviço e acabou causando um acidente, não com pessoas feridas nem nada, deixou o carro bater numa árvore, por exemplo. Mas alguma coisa nesse sentido aí. Eu tenho uma história engraçada. Aquele chefe muito duro que eu tive no passado, eu me lembro que a primeira viagem que nós fizemos juntos foi África do Sul, Índia e Singapura. A gente chegou na África do Sul e eu me lembro que ele falava: senhor Fernando, o senhor pega o papelzinho, o calendário, a caneta e anota tudo que a gente estiver conversando. E estavam os dois na frente conversando, né? Anotando tudo, e mal entendia o que aquele sul-africano ele falava assim, muito difícil. Até os amigos dele falavam: cara, é muito difícil entender o Pat Munro, né? Era Pat Munro o nome dele. E aí eu anotando tudo e muito preocupado em pegar todos os detalhes. E eu me lembro que eu sentei no terno, um pouco no terno assim do meu gestor. A gente foi, almoçou. Fiquei ali derrubado, né, com aquela bronca que eu levei na frente do distribuidor, uma puta vergonha, né, diria que uma humilhação, né, mas tudo bem. E aí chegou a tarde, a gente tinha uma reunião com a British Petroleum, que é a BP, que eles conhecem lá na África do Sul, e a gente foi num ambiente aberto. E aí o pessoal pediu cerveja, uns copos bem grandes assim, né, e aí vem o garçom com a cerveja andando assim. Quando ele foi chegar na nossa mesa, ele tropeçou e ele segurou os copos e ele lavou inteirinho de cabeça ao pé esse meu gestor. Ele tava com aquele terno amassadinho, né? Que tinha dado uma amassadinha. Ele lavou inteirinho de cabeça, esse cara pingava, esse meu antigo gestor, ele levantou nervoso. Wow, man! Come on, man! Bravo pra caramba, xingando o cara. E aí o Pat Moore olhou pra mim e fez assim com o dedinho, ó. Tipo, você tá vendo? A justiça tarda, mas não falha, né? Ou seja, o cara plantou ali atrás, te fez uma baita humilhação, acabou de pagar a humilhação que ele fez contigo. Mas é uma história que eu conto pra todo mundo porque eu falo, gente, trate bem as pessoas. Costumo falar que o maior bem que uma empresa pode ter são os seus funcionários, são as pessoas. Com certeza. O bem ali humano. Então, trate bem os seus funcionários, trate bem as pessoas, que isso vai retornar para você de alguma forma. Então, o profissional motivado, ele entrega muito mais. Com certeza. E é engraçado até essa questão mesmo de resiliência do empreendedor. Às vezes ele, num probleminha, ele enxerga uma tempestade, né? Que nem um amassadinho, ele já fez um escândalo, só que podia piorar, né? Então, às vezes, o empreendedor pode até reclamar, achar que nada, pensa em desistir, mas comparado com problemas que outras pessoas já superaram, outros empreendedores já passaram e tiraram de letra, não é nada, né? Então, fica uma dica aí, né? Para quem está começando. E até aproveitando o gancho, tem alguma dica para quem está começando, não necessariamente na área de software para saúde, mas para o empreendedor que está começando um negócio agora, uma dica? Eu diria que planejamento. Planejamento legal, é uma das coisas mais importantes. Planejamento, os processos, por exemplo, se for para a área de desenvolvimento, para a área de tecnologia, criar os processos. Você desenvolver o produto, ele é uma parte mais fácil. Mais difícil é você criar todos os processos, você se planejar, você ter as suas metas ali totalmente smart, então que ela seja alcançável, que ela seja mensurável.
fazer sempre ali o 5W, 2Hs, porque a todo momento você vai chegar e tentar entender a situação e traçar todo o seu plano estratégico do negócio. Então, assim, eu diria que é uma somatória de vários comportamentos que você realmente tem que se dedicar, tem que ser o tempo todo, tem que ser o seu dia a dia. Você planejar e revisar a todo momento. Porque mesmo com planejamento, você precisa, às vezes, seguir outras rotas. Então, se você tiver isso muito bem desenhado, muito bem planejado, a sua determinação ali sempre em cima de seguir aquilo e saber onde você realmente quer chegar, cara, isso faz total diferença. Porque você vai encontrar o melhor caminho para o seu negócio e sempre pensando ali na evolução, sempre pensando ali no momento final, que é o momento de êxito da empresa. Então, acho que é o mínimo necessário. Show de bola. Legal pra caramba. Isso, dicas valiosas aí para quem está começando aí, né, na estrada aí do empreendedorismo, né? Bacana. E, Fernando, eu tenho, por exemplo, uma clínica e eu quero o software da Medical Harbor. Como eu entro em contato? Como que eu posso fazer? Então, vamos lá. Quando é o cliente final, assim, por exemplo, uma clínica, a gente considera o mercado de B2B, é o business to business. Nós atendemos de forma direta ou através de distribuidores. Então, assim, a gente tem um time, né? Um time comercial no próprio site da medicalharbor.com. A gente tem lá toda a parte de contato, né? Então, você põe lá o contato, coloca a mensagem e o nosso time comercial entra em contato e vai dar seguimento aí, dar sequência na venda, né? Eu diria que clínica é um potencial, eu diria que hospitais também é um potencial, mas o nosso maior foco hoje é o mercado de educação. Então, as instituições, as universidades, os colégios técnicos da área da saúde, certo. Esse é o nosso maior potencial, porque a gente já trabalha em duas verticais. Vertical saúde e educação. Mas a educação é onde realmente é o nosso oceano azul, onde a gente tem um produto muito focado. Então, qualquer instituição, coordenadores, professores da área da saúde, eles podem entrar em contato com a gente. Então, o produto chama Athena Hub. Você põe lá no YouTube, a gente tem o canal do YouTube, a gente tem o canal do Instagram, tem o canal do Facebook. Até deixar para o pessoal tudo certinho, eu vou colocar na legenda depois do vídeo, mas bacana. Se você quiser falar também agora... medicalharbor.com. De lá você consegue entrar e clicar ali e direcionar você para as redes sociais da empresa. Está muito bem feitinho, está bem bacana. medicalharbor.com. Ah, legal. Tá ótimo. É o Porto da Medicina. O Porto da Medicina, hein, pessoal? Mas cobrimos toda a área da saúde, não somente medicina. Sim, legal, entendi. E pessoal, até aproveitando, eu vou deixar na legenda do vídeo, tá bom? E aproveitando o momento merchan, tradição também do Imprevista. Pessoal, quem quiser expor a marca aqui, que vai passando sobre seu produto, serviço, durante a entrevista... Ou eu também posso expor seu produto aqui, falar sobre sua marca, seu produto, explicar funcionamento. O canal no YouTube é Imprevista Oficial e o e-mail é imprevistaoficial@gmail.com. Em breve vai ter o site, mas por enquanto o contato é via e-mail, tá bom? Então, Fernando, gostaria de agradecer mais uma vez o convite aí. Bacana. É determinação. Você não pode desistir. Desistir nunca. Olha lá. Desistir nunca, pessoal. É isso aí. É isso aí. Quero agradecer muito a sua presença. Pô, bacana. Tá bom? Valeu. Foi um prazer, Ian. Poxa, muito bom. Obrigado aí pelo convite. E, espero ter ajudado aí o pessoal aí um pouco aí. Talvez com a minha história, que alguém, sei lá. Com certeza. Use como referência aí também. Com certeza vai ajudar, sim. E, pessoal, também aproveitando, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê like no vídeo para ajudar os algoritmos do YouTube a propagarem nosso conteúdo, que ajuda a manter o nosso trabalho aí, tá bom? E até o próximo Imprevista. Valeu! Pessoal, obrigado. Até logo. Valeu. Tchau, tchau.